Os idosos, eles são, eu até por outras vezes já falei aqui, que eles são mais vulneráveis a subnutrir, ou seja, ter carência nutricional, até mesmo a gente tá tão preocupado com a obesidade. Logicamente, eles têm doenças crônicas degenerativas mais prevalentemente na terceira idade, e essas doenças geralmente requer uma orientação alimentar específica. Hipertensão, diabetes, taxa alta, dislipidemia e doença renal, às vezes requer uma alimentação com algumas restrições. Só que essas restrições, elas devem ser bem ponderadas. A gente não pode restringir demais. Haja vista que o idoso ele tem um risco de desnutrir. Você às vezes faz uma orientação alimentar que tudo bem, você até controla melhor a pressão, mas você coloca ele num risco muito maior de sofrer uma queda, de ficar tonto, a imunidade baixar, ele pegar uma infecção. Então, muito cuidado. Essa rotina alimentar do paciente idoso, ela tem que atentar para esse detalhe que não pode ser muito agressiva, como é no adulto jovem. Ele restringe de maneira que ele precisa. Muitas vezes a gente leva mais tempo para modificar um hábito alimentar no paciente idoso, mas tem que ser lento mesmo. Um detalhe da nutrição do idoso é que eles têm necessidades proteicas maiores e eles têm uma ingestão de proteína abaixo do normal. Isso implica em perda de massa muscular, eles ingerem pouca proteína e precisam de mais proteína. Então, um detalhe da alimentação do idoso é eles terem uma alimentação mais rica em proteína, uma alimentação com mais carne, com mais frango, com mais ovos, com mais leite desnatado de preferência. Eu sempre digo que o ovo é um alimento riquíssimo para o idoso. Então, se ele diminuiu a quantidade de proteínas que ele ingere durante o dia, compare a 5 anos, 10 anos atrás, com o que ele se alimenta hoje, isso tem que ser revisto. Na maioria das vezes a gente consegue incrementar algumas porções de proteínas. A nutrição faz muito bem isso, ele incrementa ao longo do dia e aí ele atinge aquela meta de proteínas. O detalhe é esse, é que eles precisam de um pouco a mais de proteínas, mais frango, mais ovo, mais peixe, mais carne, e a questão de ser uma alimentação diversificada. Eles têm um hábito de, há muitos anos, antigamente a questão da verdura, da fruta, de uma alimentação mais balanceada era menos publicizada, era menos divulgada, e eles comem pouca verdura na maioria das vezes. Então, incrementar, quanto mais colorido o prato, melhor. Isso para idoso, para qualquer, para a gente poder, na alimentação, ingerir vitaminas, minerais, sais, porque muitas vezes quer suplementar isso com um comprimido. E se você fizer uma alimentação com frutas, verduras diversificadas, você consegue atingir suas necessidades diárias de vitaminas e minerais. Então, uma alimentação com um pouco mais de proteína, eu já disse os alimentos, balanceada com fruta, verdura, de maneira mais colorida possível, e a depender da doença que ele tem ou não, ele tem uma restrição de sal ou de açúcar, ou ele tem uma intolerância à lactose e aí não pode ingerir alimentos com lactose, mas a rotina dele deve ter uma quantidade a mais de proteína. Isso eu estou falando em geral, porque, por exemplo, o paciente que está com uma doença renal crônica, ele muitas vezes não precisa de aumentar a proteína. A gente tem que ter cuidado até na quantidade de proteínas que ele ingere, mas via de regra eles precisam de uma quantidade de leite, ovo, frango, peixe maior na nutrição. Se a gente não consegue fazer isso, seja porque a quantidade que ele ingere é baixa, ele perde sabor quando envelhece, ele tem uma tendência maior a se alimentar menos, seja porque ele ingere outros alimentos, outros macronutrientes de uma maneira a não caber a proteína, a gente tem muitas vezes que suplementar com esses suplementos que tem no mercado, geralmente em pó. Então, a orientação é ter nessa rotina uma quantidade de proteína, balancear para não precisar de estar tomando
polivitamínico, se tiver alguma doença específica, restringir. Não sai restringindo, não existe receita de bolo, todo mundo é essa mesma condição, não. Tem algumas pessoas que precisam de uma orientação mais específica, que a nutrição elabora de maneira adequada.